Então, pessoal, né, quero dar bom dia para vocês, né? E assim começar oficialmente, então, a nossa reunião aqui de apresentação do TCC. E gostaria, então, inicialmente de agradecer, né, a presença dos membros da banca, tá? O Kellyson e o Myron, que prontamente, né, aceitaram o nosso convite para participar da banca do trabalho de conclusão de curso aqui das meninas, tá? Da Larissa, então, vou falar o nome completo para ser bonito, né? Da Larissa da Silva Cruz e da Sabrina Stephanie Rezende Paiva, tá? Que vão apresentar, então, o trabalho de desenvolvimento do material didático, né, para o ensino de química orgânica, utilizando a temática plantas medicinais e práticas experimentais. Então, assim, gostaria, então, de ressaltar aqui os meus agradecimentos ao Kellyson e ao Myron, que realmente, né, aceitaram o convite das meninas aqui, o meu convite para vir aqui, então, ler e vir aqui um pouquinho dar as contribuições neste trabalho. Tá? Quero agradecer também as meninas que vieram, né, com a sugestão do nome de vocês, então quero deixar também explícito aqui, tá? Que não foi uma imposição de banca, nada disso, as meninas já vieram com o nome e eu aceitei e gostei muito dos nomes que elas sugeriram. Isso é muito legal, né? Deixar os alunos livres também, né? Para poder sugerir os membros da banca, né? Que tem mais afinidade, que acho que pode contribuir mais. Isso é muito interessante. Então, eu gostei muito que elas vieram já, né? Conversar comigo com a sugestão do nome de vocês dois. Acatei porque eu gostei muito da sugestão também, tá? Então, muito obrigado, meninas, por terem tido também, né, essa proatividade de trazer já os nomes da banca como sugestão. E obrigado, então, Kelly e Suimaram, por aceitar prontamente, tá bom? Então, vamos lá, né? Então, a Larissa e a Sabrina, né? Vocês vão ter 20 minutos para a apresentação do trabalho, né? Com uma tolerância de 3 minutos, né? Para menos e para mais, tá bom? Depois da apresentação de vocês, eu darei a palavra, então, para o professor Kellyson, tá? E depois para o professor Myron, para eles fazerem as contribuições deles em relação ao trabalho de vocês, tá bom? Depois disso, né, eles vão ter 10 minutos, né, como orientação da professora Tatiane, né, que é responsável pela disciplina. Eles terão, então, 10 minutos para, então, fazer as contribuições deles. Depois disso, a gente vai pedir, então, né, que só fiquem os membros da banca aqui na sala de reunião, para a gente poder, então, fazer a avaliação na ficha avaliativa mesmo, né? Colocar as notas, decidir, e aí a gente chama vocês depois pelo chat para vocês entrarem para a gente dar a nota, ok? Tudo ok? Ok. Ok. Certinho. Então, é a Sabrina que vai iniciar, tá bom? A apresentação, depois ela vai passar para a Larissa num certo momento. Quero desejar aí que vocês, né, fiquem calma, que tá tudo bem no trabalho, tá bom? E desejar boa sorte no trabalho de vocês. Então, pessoal, antes só de iniciar aqui, que dá o ok, quero avisar a banca que a professora Tatiane, ela deixou a opção para os alunos de não precisarem ficar com a câmera ligada o tempo todo, tá bom? Na apresentação ou o tempo todo aqui com a gente, tá bom? Então, como a professora Tatiane deu essa opção, eu deixei as meninas livres também, tá? Ontem a gente viu que estava até um pouquinho demorando para passar o slide, né? Que puxa muito quando a câmera tá ligada. Então, eu também deixei livre a opção para as meninas, né, desligarem o vídeo também, tá bom? E eu já avisei as meninas que, como é uma opção que foi dada pela professora Tatiane, que é responsável pela disciplina, que a banca não vai descontar nota em relação a isso, que eu até iria avisar a banca que foi até uma opção dada pela professora responsável pela disciplina, tá bom? Então, vocês podem ficar à vontade, se vocês quiserem desligar a câmera também, que é uma opção que foi dada, tá bom? Então, boa sorte, vocês podem iniciar a apresentação. E banca, se vocês quiserem, pode desligar o vídeo também, tá bom? Então, bom dia. Nosso trabalho vai ser o desenvolvimento de um material didático para o ensino de química orgânica, utilizando a temática plantas medicinais e práticas experimentais. Então, o trabalho foi orientado pela professora Adriana Aparecida Bolstonal e desenvolvido por mim, Sabrina Stephanie Rezende Paiva, e pela Larissa da Silva Cruz.
Então, existem dificuldades, né, no processo de ensino-aprendizagem de química. E uma das causas, né, para essa dificuldade pode ser a metodologia de ensino, que muitas vezes é utilizada. Metodologias que são interdisciplinares e um pouco descontextualizadas. E que isso, né, pode gerar um desinteresse pela disciplina e cada vez mais distanciando a capacidade do aluno a relacionar os conteúdos programáticos ao cotidiano. E principalmente se tratando do ensino de química orgânica, já que o conteúdo de química orgânica traz nomenclaturas, memorização, e muitas vezes esse nome é distante do nome que talvez o aluno pudesse a conhecer. E isso também vai distanciando, né, a química do cotidiano do aluno. Diante disso, acreditamos que existe uma necessidade de propor alternativas contextualizadas, como, por exemplo, o uso das temáticas. Nesse caso, as plantas medicinais, que pode ser abordado dando a importância ao saber popular do aluno e aliando ao conhecimento científico, para consolidar os conhecimentos ao cotidiano. E o uso, né, das plantas medicinais é largamente conhecido pela população, uma vez que muitas pessoas já ouviram falar ou já utilizaram plantas medicinais. E uma planta ela é composta por várias substâncias, e muitas delas podem causar reações no organismos. E essas substâncias que causam, né, essas reações no organismo são chamadas de princípios ativos. Esses princípios ativos, trabalhados com foco no ensino de funções orgânicas, pode ser uma ótima estratégia, pois nesses princípios ativos, né, pode ser identificados diversos grupos funcionais, além de relacionar com a ação farmacológica das plantas. E outra estratégia, então, no ensino de química é a experimentação, que pode auxiliar no processo de desenvolvimento do aluno, assim como pode despertar o interesse do aluno, porque vai estar fazendo atividades práticas e também a mudança de ambiente, né, de sala de aula tradicional para uma experimentação, utilizando de metodologias que contribuem para o aluno mais ativo, que vai poder expandir o seu raciocínio e indo além de uma simples memorização dentro da sala de aula. E ainda pode ter resultados intensificados quando se faz a utilização de temáticas, que tem o foco, né, da redução da objetividade e a divisão dos conteúdos em favor da contextualização. E em muitos livros didáticos, abordam as funções orgânicas apenas como identificação estrutural e nomenclatura isolada, sem relação, né, entre os grupos funcionais e as propriedades das plantas, as propriedades, né, dos compostos. E a partir disso, faz necessário outras propostas que facilitem o ensino-aprendizagem, como, por exemplo, o uso de materiais de apoio, que vai poder alternar, né, o tipo de aula convencional, exclusivamente verbal, e ampliando o campo de experiências do estudante, substituindo a parte da memorização pelo desenvolvimento. Então, os objetivos do nosso trabalho é a contextualização no ensino de química através de plantas medicinais e experimentação. Instigar o conhecimento popular sobre a utilização de plantas medicinais e correlacionar com a química orgânica. Elaborar uma proposta de material didático, teórico e experimental que possa ser utilizado como fonte de auxílio para a aprendizagem de química orgânica, contemplando, então, a contextualização e a temática plantas medicinais. A metodologia utilizada para a elaboração desse trabalho foi dividida em duas etapas. A primeira etapa foi o levantamento bibliográfico e a segunda etapa foi a elaboração do material didático. Então, para o levantamento bibliográfico, foram feitas, né, pesquisas descritivas, exploratórias, em artigos com o período de 1999 a 2020, nas plataformas Google Acadêmico, Cielo e Portal CAPES. E o critério de busca, né, foi a leitura dos títulos e depois os resumos, e o critério utilizado foi as pesquisas que abordassem a contextualização do ensino de química orgânica, utilizando o tema gerador e experimentação.
Então, e a segunda etapa foi a elaboração do material didático, né, em que se trata sobre conceitos de funções orgânicas, utilizando o tema gerador plantas medicinais. Então, a primeira parte foi a pesquisa bibliográfica, onde foram feitas buscas sobre plantas, sobre os compostos, os princípios ativos das plantas, as ações farmacológicas, e foi selecionado, então, os experimentos e as plantas que iriam compor o material didático. E aí, passamos, então, para a elaboração do material didático, que foi dividido, né, em quatro capítulos, e foi intitulado como Plantas Medicinais como Recurso Didático no Ensino de Funções Orgânicas. E com foco, né, na compreensão de química orgânica por meio da contextualização com a temática plantas medicinais, tendo o professor como mediador das atividades. Então, o material vai ser um material de apoio para o professor, e ele não exclui a utilização dos livros didáticos, uma vez que é uma ajuda, um auxílio, né, um recurso para o professor. E esse material, parte dele é de apoio para o professor e parte vai poder ser disponibilizado para os alunos, né, como as atividades que contemplam, né, o material. Então, ele foi dividido em 4 capítulos. No capítulo 1, uma breve introdução sobre o conteúdo e sobre a temática plantas medicinais. O capítulo 2 foi a elaboração de fichas informativas para início da contextualização. O capítulo 3, apresentação de conceitos e resumo de funções orgânicas, demonstradas, né, com os princípios ativos das plantas, que foram previamente selecionadas. E o capítulo 4 consiste na apresentação de 3 experimentos para explorar e aprimorar o estudo de química orgânica, utilizando a temática plantas medicinais. Bom, então a Larissa agora vai dar continuidade à apresentação. Bom, então, os nossos resultados, eles foram baseados na construção do material didático, e aqui está uma breve apresentação do produto que nós obtivemos. Como a Sabrina falou, foi intitulado como Plantas Medicinais como Recurso Didático no Ensino das Funções Orgânicas. Então, o material didático ele foi organizado em 4 capítulos, e foi dividido em 2 etapas, que é uma parte teórica, abordando os conceitos relativos às plantas medicinais e a contextualização das funções orgânicas, e uma parte prática, que foi relativa à experimentação. Então, o capítulo 1, ele foi intitulado como Breve Histórico sobre as plantas medicinais e a química orgânica, e nesse momento foi abordado o uso das plantas medicinais desde a antiguidade, fazendo referência aos primeiros registros do uso, tanto no Brasil quanto fora. Na sequência, foi detalhada o histórico da química orgânica e quais foram as contribuições apresentadas sobre o conceito de química orgânica até os dias atuais, e as ideias que foram estabelecidas pelos estudiosos, elas ficaram conhecidas como postulados da química orgânica, que esses postulados são 3. É muito importante que, nesse momento do conteúdo, o professor ele discuta a história com a turma, buscando a compreensão dos alunos, sobre a relação das plantas medicinais com o decorrer do tempo, frisando que o uso dessas plantas não é algo atual. O capítulo 2 é as plantas medicinais e o cotidiano. Essa proposta de contextualização do ensino de química orgânica é através de fichas informativas, que vão conter algumas características científicas e algumas características das plantas medicinais. E essas fichas elas vão apresentar características como o princípio ativo da planta, o nome científico e popular, a forma de uso, as ações terapêuticas e a parte da planta que são utilizadas normalmente. E para a criação dessas fichas, foram selecionadas 15 plantas nativas que estão em maior ocorrência em Minas Gerais, de acordo com a literatura,
porque o material ele busca associar o conhecimento do cotidiano do aluno com a química orgânica. Então, esse é um exemplo de ficha informativa que está presente no nosso material. E a utilização dessa ficha, ela vai permitir que o professor ele trabalhe o reconhecimento popular. E esse tipo de aprendizagem, ele pode ir além da mera memorização de nomes científicos, de nomenclaturas, e onde os alunos eles vão poder se apropriar dos conceitos e fazer e conseguir enxergar uma relação com o contexto que ele está inserido. Então, o professor ele vai poder entregar essas fichas das plantas para os alunos ou expor para eles da forma que achar mais viável e pode fazer alguns questionamentos. Se os alunos eles sabem o que é uma planta medicinal, se eles conhecem alguma das plantas que foram apresentadas e selecionadas, se eles já utilizaram alguma e se utilizaram de que forma que eles utilizaram, se eles têm plantas medicinais plantadas em casa, se sabem de alguma ação farmacológica de alguma planta e se sabem da relação da química orgânica com as plantas medicinais. Então, a partir dessas fichas informativas, vai ser possível correlacionar os princípios ativos citados em cada planta com a contextualização que vai ser feita no capítulo 3 do material. Então, o capítulo 3, ele foi intitulado como Contextualizando a Identificação das Funções Orgânicas, e ele vai descrever uma atividade de reconhecimento das funções orgânicas por meio dos princípios ativos que foram citados nas fichas informativas. Então, para a aplicação dessa atividade, sugere-se inicialmente que o professor ele apresente a estrutura de cada função orgânica que vai ser trabalhada durante o material, durante essa contextualização, com uma espécie de resumo mesmo, para que seja um auxílio, para que o aluno, na hora de reconhecer, na hora de visualizar a estrutura do princípio ativo, ele reconheça as funções orgânicas que vão estar presentes. Então, na sequência, após fazer esse resumo, ele vai poder trabalhar a contextualização e a proposta e a exposição dessa atividade, ela pode ser realizada através de uma aula teórica expositiva. O professor ele pode usar de recursos que achar interessante para auxiliar nesse processo e apresentar as estruturas dos princípios ativos das plantas, prevendo que o aluno ele possivelmente consiga identificar as funções orgânicas que vão estar presentes nos princípios ativos. Então, a partir desses princípios ativos, o professor ele pode buscar representar a estrutura de cada um deles, sempre abordando em que planta que aquele composto químico estava presente e também as características que podem ser visualizadas na estrutura. Então, como pode ser representado a seguir, a gente trouxe o exemplo da canela, que está presente, como exemplo no nosso material. E com o exemplo da canela, o princípio ativo que está presente nela, um dos princípios ativos, é o eugenol. E a partir da estrutura do eugenol, pode-se trabalhar as funções orgânicas éter, fenol e alceno. Por fim, o quarto capítulo tem como título As plantas medicinais, na experimentação em química orgânica. E após toda essa contextualização da teoria, vai sugerir trabalhar o reconhecimento, depois de ter trabalhado o reconhecimento das funções orgânicas, foi sugerido e proposto 3 experimentos com o objetivo de aproximar a teoria da prática, tornando o ensino para o aluno mais consistente e também mais atrativo. Então, para isso, foram abordadas algumas práticas em que todas vão ser utilizadas algum tipo de planta medicinal que já foi abordada anteriormente. E, além disso, os experimentos eles vão abordar o uso da cromatografia em coluna e em destilação por arraste a vapor, e essas técnicas elas podem ser explicadas pelo professor a fim de trazer mais conhecimento para os alunos. Então, a ideia dos experimentos é uma expansão de conhecimento que vai ocorrer a partir do conhecimento já adquirido das funções orgânicas. Porque o aluno ele vai ter o conhecimento que uma planta medicinal pode ter mais de um princípio ativo e que ele pode saber isso através de experimentos. E além do estudo das funções orgânicas, o aluno pode entender que algumas propriedades físicas e químicas elas são alteradas por causa de diferentes funções orgânicas que podem estar presentes na estrutura da planta.
Então, a expansão do conhecimento, ela vai ser mostrada através do estudo dessas propriedades. E é o conhecimento da função orgânica que vai fazer com que o aluno ele prossiga nesse conhecimento. Então, o experimento 1, ele foi intitulado como separação do beta-caroteno e da clorofila do extrato de hortelã, e o professor ele vai poder experimentalmente mostrar que as plantas elas possuem várias substâncias com propriedades diferentes. O segundo capítulo, o segundo experimento, ele tem como título Extraindo óleos essenciais da canela e do capim-limão, e o terceiro experimento é o exame da composição do extrato etanólico de folhas de uma planta medicinal. Então, os objetivos do experimento, o experimento 1 tem como objetivo utilizar a técnica de cromatografia em coluna para separar os constituintes químicos que estão presentes no extrato de hortelã, e como eu falei, o professor ele pode mostrar que as plantas elas possuem várias substâncias com propriedades diferentes, como, por exemplo, a polaridade e a solubilidade. O experimento 2 tem o objetivo de extrair óleos essenciais da canela e do capim-limão, empregando a destilação por arrasto a vapor, utilizando materiais alternativos. Esse experimento em específico tem a utilização de materiais alternativos porque, para realizar a técnica de destilação a vapor, precisa de equipamentos e materiais muito específicos. Então, normalmente as escolas não têm essa estrutura para poder realizar esse tipo de prática. Então, por isso que o roteiro ele abrange materiais que sejam alternativos para que os professores consigam realizar esse tipo de prática com os alunos. E o experimento 3, ele tem como objetivo observar os pigmentos coloridos que estão presentes nas folhas das plantas medicinais. E nesse experimento, o professor ele pode experimentalmente relacionar a separação dos compostos com suas propriedades. Lembrando que, devido ao tempo, as atividades, elas a gente não consegue detalhar todas, mas a gente pode aprofundar ela lendo todo o nosso material. Então, concluindo o nosso trabalho, a contextualização do ensino de química orgânica, ela pode possibilitar um melhor resultado no processo de ensino e aprendizagem, pode formar estudantes que sejam mais aptos a se tornarem mais críticos e mais participativos das aulas. O diferencial do trabalho é a junção da teoria e da prática, visto que na literatura são encontrados normalmente em relação a plantas medicinais, ao tema gerador de plantas medicinais, esses trabalhos separados, ou trabalhos apenas com teoria, ou trabalhos apenas com a prática. E, sendo assim, a elaboração do material didático foi uma proposta que pode contribuir na compreensão do estudo das funções orgânicas, ocasionando uma motivação e interesse do aluno pela disciplina. E é muito importante também que a gente faça associações entre o cotidiano e os conteúdos propostos. E, de alguma forma, vai contribuir para despertar a curiosidade e a motivação do aluno, e também contribuindo para uma mudança no processo de ensino dentro da sala de aula, porque pode agregar, de alguma forma, a forma tradicional que normalmente são utilizadas pelos professores. Então, aqui estão algumas das nossas referências que nós utilizamos. E aqui estão os agradecimentos. Nós queríamos agradecer primeiramente a Deus por ter contribuído com a nossa cumplicidade. Agradecer também a nossa orientadora Adriana por aceitar conduzir nosso trabalho. A todos os professores de Química da UENG, que de alguma forma eles contribuíram para a nossa formação profissional. E a banca avaliadora também, ao Mário e ao Kelson, por aceitar o nosso convite. Aos nossos pais, que sempre estiveram com a gente, nos apoiando ao longo de toda a trajetória, e aos nossos colegas de sala, e, pelos momentos de dificuldade, e por tornar esses momentos mais leves. É isso. Obrigada.